Olá pessoal, meu nome é Márcia Soares e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre ética e espiritismo. Mas antes, eu convido vocês a fecharem os olhos para me acompanharem na nossa prece. Vamos elevar os nossos pensamentos a Jesus, com os nossos corações cheios de gratidão pela oportunidade de estarmos de alguma forma reunidos neste momento para esta reflexão. Muito gratos por podermos realizar esse trabalho de forma virtual. Pedimos a Deus que nos sustente para que possamos estar inteiros, para que então consigamos chegar ao final desta palestra melhores do que nós estamos começando. Bom, para começar a falar desse tema, eu vou iniciar com esse pensamento de Rui Barbosa. Eu vou ler ele junto com vocês. Diz o seguinte: de tanto ver triunfar as nulidades, de tanto ver prosperar a desonra, de tanto ver crescer a injustiça, de tanto ver agigantarem-se os poderes nas mãos dos maus, o homem chega a desanimar-se da virtude, a rir-se da honra e a ter vergonha de ser honesto. Infelizmente, esse pensamento me parece plenamente atual diante do cenário moral em que se encontra a nossa sociedade, né? A gente chegou num ponto onde a sociedade paga muito caro o preço pelo seu descaso por uma educação onde os preceitos da ética cristã fossem o fator preponderante. Infelizmente, a gente está vivendo numa sociedade onde parte das pessoas acha perfeitamente normal ser indelicado, grosseiro, mal educado. Percebe-se que essa pressão do coletivo é muito forte e fugir desse script aparentemente pré-determinado não é uma tarefa fácil. No Livro dos Espíritos, a gente vai encontrar a seguinte pergunta: por que no mundo tão humilde a influência dos maus sobrepuja a dos bons? E a resposta: por fraqueza destes. Os maus são intrigantes e audaciosos, os bons são tímidos. Quando estes o quiserem, preponderarão. Gente, com essa resposta, a gente entende que se nós queremos uma transformação, isso depende de nós, das nossas atitudes e dos nossos exemplos. Nós precisamos desenvolver o altruísmo de forma que não nos vejamos como o centro do universo. Precisamos viver a nossa fé com tranquilidade, sim, mas também com muita coragem, para nos tornarmos referências de uma mudança que é necessária e inevitável para o bem da humanidade. Para nossa realização pessoal, é necessário que nós façamos algo pela realização do todo. Toda a base da ética espírita, ela está em Jesus. Quando a gente olha, por exemplo, lá em Mateus 7,12, a gente vai encontrar o seguinte: tudo aquilo, portanto, que quereis que os homens vos façam, fazei-o vós a eles, pois esta é a lei e os profetas. E na primeira carta de João: filhinhos, não amemos com palavras nem com a língua, mas com ações e em verdade. Bom, a gente ouve muito no meio espírita se falar em moral e talvez menos em ética. Então é importante que a gente entenda um pouquinho a diferença de uma palavra para outra. A palavra ética, ela tem origem no grego ethos, que significa modo de ser, caráter, regra de conduta. Ou seja, não pode haver divergência. Tudo que vale aqui, vale em qualquer lugar do mundo. Então a gente pensa na ética como sendo universalizada. A ética serve para que haja um equilíbrio, um bom funcionamento social, possibilitando que ninguém saia prejudicado numa relação. Nesse sentido, embora a ética não possa ser confundida com as leis, ela está completamente relacionada ao sentimento de justiça social. Já a moral tem origem no termo latino morales, que significa relativo aos costumes. O que vale no Brasil, talvez não valha no Japão. O que é certo no meu lar, talvez não seja certo no lar do vizinho. É difícil estabelecer um consenso quando a gente fala de moral. Bom, no meu entendimento, quando eu estudo doutrina, mesmo que eu leia a palavra moral, eu entendo com o sentido ético, como uma regra de conduta para o bem geral. E falando em bem geral, gente, nós somos seres gregários, seres sociais. O nosso percurso terreno é essencialmente realizado em meio a uma sociedade, da qual a gente faz parte e para a qual nós temos que prestar contas, né? Sobretudo pelo nosso comportamento. Eu vi num livro uma vez do médico e filósofo alemão Albert Schweitzer chamado Filosofia da Civilização, onde ele dizia que
A nossa civilização está condenada, porque se desenvolveu com mais vigor materialmente do que espiritualmente. Seu equilíbrio foi destruído. É forte, né? Bom, eu discordo dele quando ele diz que nós estamos condenados porque nunca é tarde para mudar. Mas eu concordo no ponto do desequilíbrio. Quando Schweitzer fala em desenvolvimento espiritual, ele está se referindo a valores que são essenciais na convivência humana. Amorosidade, solidariedade, a fraternidade, ou seja, tudo aquilo que nos coloca numa rota que faz a nossa vida ter um propósito, ter sentido. Esses valores, eles nos auxiliam a viver eticamente, né? Pautando nossas ações nesses valores, nós podemos inclusive diminuir o sofrimento causado pela desigualdade, pelo desequilíbrio econômico, que faz, gente, com que algumas pessoas sejam atingidas por alguns males de forma muito mais intensa do que outras. Nós estamos vendo isso nesse momento da pandemia, não estamos? Bom, o ser humano vive em sociedade, nós convivemos com outros seres humanos e, portanto, cabe-nos pensar e responder a seguinte pergunta: como devo agir perante os outros? No livro A Caminho da Luz, de Emmanuel, tem um trecho que diz o seguinte: examinando a maioridade espiritual das criaturas humanas, enviou-lhes o Cristo, antes de sua vinda ao mundo, numerosa corte de espíritos sábios e benevolentes, aptos a consolidar de modo definitivo essa maturação do pensamento terrestre. As cidades populosas do globo enchem-se, então, de homens cultos e generosos, de filósofos e de artistas, que renovam para melhor todas as tendências da humanidade. Grandes mestres do cérebro e do coração formam escolas numerosas na Grécia, que assumia a direção intelectual do orbe inteiro. A maioria desses pensadores, que eram os enviados do Cristo às coletividades terrestres, trazem do círculo retraído e isolado dos templos os ensinamentos dos grandes iniciados para as praças públicas, pregando verdade às multidões. Pensando sobre esses espíritos sábios, nós vamos indubitavelmente chegar a Sócrates, que não deixou nada escrito, mas ele dizia que só é útil o conhecimento que nos torna melhores. Ele ensinava a arte de pensar com o intuito de reformar os nossos costumes, do micro para o macro. Ou seja, quando eu trabalho na minha reforma íntima, quando eu transformo a mim mesma, isso se reflete no meu lar, que quando se transforma, modifica o meu bairro, a minha cidade, o meu país, o meu planeta. Então a minha reforma íntima tem influência no mundo que eu vivo. Quando nós decidimos iniciar esse processo de reforma íntima, nós enfrentamos resistência interna que a gente não sabe muito bem de onde vem. Isso é, gente, além de muitas outras coisas, o medo de mudar, o medo de crescer. Porque a mudança nos obriga a nos reposicionarmos diante do mundo e diante da vida. Por isso eu diria que é necessário, para iniciar esse processo de reforma, coragem e muita vontade para permanecer nele, vencendo esses adversários que na grande maioria são internos. Vale lembrar que, como a nossa avó dizia, para baixo todo santo ajuda. Quando a gente decide subir, crescer, a gente enfrenta uma resistência interna e externa. Bom, também no livro A Caminho da Luz, a gente vai encontrar o seguinte trecho. A manjedoura assinalava o ponto inicial da lição salvadora do Cristo, como a dizer que a humildade representa a chave de todas as virtudes. Começava a era definitiva da maioridade espiritual da humanidade terrestre, de vez que Jesus, com a sua exemplificação divina, entregaria o código da fraternidade e do amor a todos os corações. Lembramos daquela passagem, gente, que fala sobre a estranha moral. Lembram dela? O Espiritismo é uma doutrina de compreensão, de bondade, de compaixão, que não podia ser comparada a qualquer atitude de agressividade, seja ela interna ou externa, ostensiva ou disfarçada. Então, essa era, no mínimo, uma estranha e nova moral, por ser diferente de tudo que existia e por contrariar todas as convicções prevalecentes na época. Aliás, sempre que vivemos épocas conturbadas, a virtude nos parece revolucionária, já perceberam? Há uma outra passagem em que Jesus nos ensina a dar a outra face, a pagar o mal com o bem.
É uma das passagens mais lindas do Evangelho de Jesus, na minha opinião, e mais profundas também. Jesus não só condena a vingança, mas ele defende a importância do amor e da caridade, que é o princípio de toda a sua ética. Quando uma pessoa ela agride a outra, ela espera de volta pelo menos uma agressão, porque violência normalmente gera violência. Então, quando nós respondemos à violência com amor, nós interrompemos esse ciclo vicioso do ódio. Isso é fácil? Não. Exige coragem, e só quem já aprendeu que situações como essas são oportunidades de evolução consegue dar esse passo adiante, né? que não é fácil, como eu disse antes. A ética universal de Jesus, nesses versículos que a gente falou agora, é a máxima que devemos sempre pagar o mal com o bem. Que mesmo quando nós nos sentimos vítimas, que nós possamos ser instrumentos de evolução do algoz. É uma escolha. E quando a gente fala de escolha, isso me lembra Paulo de Tarso. Foi um grande divulgador dos ensinamentos de Jesus. Ele tem uma frase muito conhecida: todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém. Nem tudo que eu posso eu devo, nem tudo que eu quero eu posso. Então, quando eu desperto para essa consciência ética, eu percebo que essa liberdade que Paulo de Tarso cita, ela vai se ampliando na medida que nós avançamos eticamente. Liberdade, ela implica em responsabilidade, e é preciso que nós entendamos isso. Encontraremos essa base da doutrina, essa base ética, né, da doutrina, principalmente no Evangelho segundo o Espiritismo e no Livro dos Espíritos. No Evangelho, a gente vai encontrar a compilação de instruções éticas que foram feitas por Jesus. De início, isso pode parecer muito vago. Mas quando nós despertamos para sentimentos superiores e nos esforçamos pelo nosso aperfeiçoamento pessoal, nós percebemos que as lições de Jesus têm vida própria e que quando nós crescemos para Ele, seus ensinamentos crescem aos nossos olhos. Tudo passa a fazer sentido. Falando em sentido, vocês já devem ter se perguntado por que nós reencarnamos ou para que nós reencarnamos. A resposta é, gente, para nos educarmos. Não é castigo, é um processo educacional. Todo o sofrimento que a gente tem aqui serve para a nossa educação e não para a nossa punição. Quando nós voltamos, quando reencarnamos e exercitamos, nós evoluímos, nós melhoramos, nós crescemos. E qual é o primeiro local em que nós exercitamos a nossa ética? É no nosso lar. Onde eu aprendo a agir com paciência, com tolerância, com empatia. É onde eu aprendo a me relacionar com as outras pessoas eticamente. Então, será que eu dou oportunidade do meu familiar falar, por exemplo? Ou será que só eu quero ser ouvida? Será que eu quero que a minha vontade prevaleça sempre? Será que eu estou realmente preocupada com o bem de todos os que compartilham esse lar? Ou será que eu estou olhando para mim como sendo o centro do universo? E no dia a dia a gente vai aprendendo a agir eticamente também fora do nosso lar. Quando pensamos, por exemplo, se nós devemos ultrapassar aquele sinal vermelho, ou quando a gente para em cima de uma faixa de pedestre, quando a gente fica com aquele troquinho que veio a mais, que não parece nada, quando a gente joga meio que sem querer aquele lixinho pela janela. Kardec, ele foi fiel à sua formação pedagógica. Então ele estruturou a terceira parte do Livro dos Espíritos, descrevendo uma por uma as 10 leis morais. Ele não fez isso para impor aos homens um comportamento padrão, mas para nos propor elementos para que nós pudéssemos pautar os nossos atos de acordo com princípios espíritas. Nós já ouvimos que reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral. E está tudo interligado. Nós temos a capacidade de transformar esse nosso tempo agindo com ética, fazendo melhor o que muitas vezes nós queremos que outras pessoas façam. Se cada um de nós, gente, começar a agir utilizando Jesus como nosso exemplo, nós vamos transformar a nós mesmos, os nossos lares, os nossos bairros, o nosso planeta. Nós podemos transformar esse nosso tempo. Quem somos nós? Eu frequentemente faço essa pergunta nas minhas palestras, porque nós somos muito mais do que nós normalmente pensamos que somos. Então essa identidade superficial que eu utilizo no dia a dia, ela é transitória. Eu estou esposa do meu marido, eu estou mãe da minha filha, eu não sou, eu estou.
Todos esses títulos e posições, eles são transitórios. E quando a gente pensa na transitoriedade dessa nossa jornada na Terra e na eternidade da nossa vida real, que é a vida espiritual, nós não podemos permitir que nós sejamos menores do que nós nascemos para ser. Se eu estou aqui agora, eu preciso fazer o meu melhor agora. Podemos construir uma realidade grandiosa, proporcional às nossas possibilidades, mas para isso, nós precisamos fazer o melhor que nós podemos agora. Assim, gente, a gente vai dar menos importância ao que não importa. Aquele carro que me cortou no trânsito, aquela palavra meio ríspida que alguém me dirigiu. Nós vamos passar a dar valor ao que é importante, não ao que nos parece urgente num determinado momento da nossa vida. Lembremos que nós nos refletimos mutuamente. Emmanuel nos diria que as pessoas elas funcionam para nós como um espelho. Elas nos refletem. Então, pensemos o que nós estamos refletindo para o mundo através dos nossos exemplos, através da maneira como nós tratamos e cuidamos das pessoas que estão à nossa volta. O que nós estamos refletindo? Utilizando uma frase do livro Emmanuel, na Terra ou no espaço, unamos os nossos esforços pelo bem coletivo, não pelo meu bem, pelo bem coletivo. Quando o Espiritismo aponta o Cristo como um modelo, ele ultrapassa a concepção generalizada de religiosidade, vai além. Durante muitos séculos, nós olhamos para Cristo crucificado e nós o adoramos, o reverenciamos. Nos entregamos muitas vezes a rituais para honrar sua memória, como se ele estivesse muito longe da gente, não é verdade? Não é uma crítica, esse foi um degrau na nossa ascensão evolutiva. Mas nesse momento, a doutrina ela nos faz um convite. Ela não propõe que nós deixemos de adorar a Cristo. Ela nos propõe um passo adiante. Ela nos pede, além de gratidão, reflexão e reforma. Ela nos pede que encontremos os nossos inimigos internos que eu falei lá atrás, sabe? As desculpas que nós criamos, a inércia que nos imobiliza e pede que nós aproximemos as nossas ideias, os nossos pensamentos e as nossas atitudes ao padrão do Cristo. Tem uma frase, gente, no livro Os Mensageiros que diz: a árvore para produzir não reclama as folhas mortas. O mal é simples resultado da ignorância e nada mais. Essa percepção muda tudo. Muda a nossa percepção de mundo, muda a nossa percepção de nós mesmos. Eu ouço com frequência que a nossa sociedade ela está doente, vocês já devem ter ouvido também. Então vamos ter consciência que vai custar muito menos para nós mudarmos do que continuarmos a experimentar o sofrimento do comodismo. Nenhum processo de cura se estabelece sem duas condições indispensáveis, que é consciência e mudança. Quando nós efetivamente conseguirmos nos amarmos uns aos outros, teremos uma transformação em todo o comportamento social. Tendo o amor cristão como um princípio de vivência ética para com o nosso próximo, deixarão de existir guerras, fome, a orfandade, a velhice desamparada. Deixará de existir a própria coisificação do ser humano, os preconceitos. Então deixemos de viver somente pela nossa sobrevivência e pela perpetuação da espécie, escravizados pelos nossos instintos, e despertemos para essa consciência realmente humana. A doutrina nos diz que fora da caridade não há salvação, porque somente a prática do bem vai preencher esse vazio interior que a gente sente às vezes e não sabe o que significa. Estamos destinados à luz, então trabalhemos diariamente para nos aproximarmos dela. Trabalhemos diariamente para nos aproximarmos de Deus, criarmos intimidade com Ele. E a gente faz isso, gente, nos amando e nos instruindo. E para finalizar, eu convido a todos a fecharem os olhos para a gente fechar essa palestra com a oração de São Francisco, muito apropriada para o tema de hoje. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz,
Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo